Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Elívia Soares e hoje nós vamos estudar sobre texto verbal, não verbal e multissemiótico. Vamos lá aprender um pouquinho sobre esse conteúdo? Para a gente iniciar, vou apresentar para vocês algumas perguntas. Vamos lá. O que você utiliza para se comunicar com alguém pessoalmente? O que você utiliza para se comunicar com alguém que está distante? O que você utiliza quando você não pode falar para comunicar algo rapidamente a alguém que está perto de você? Talvez, gente, vocês tenham pensado em telefone, a fala, exatamente. Mas o que você usa por meio da fala? O que você usa por meio do celular? O que você usa? Você utiliza a linguagem, né? Então vejam que para a gente se comunicar, para a gente transmitir algo a alguém, a gente utiliza a linguagem. E essa linguagem, ela não se dá só pela fala, né? A fala, ela predomina, mas nós utilizamos outras formas também de comunicação. É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a linguagem, a forma de transmitir aquilo que a gente quer para o outro. Vamos continuar. Linguagem. Todo ato comunicativo se dá pela ação da linguagem, que podem ser definidas como linguagem verbal e não verbal. Em outras palavras, essas formas de linguagem são definidas como modalidades comunicativas. Isso significa que será necessário a ação de um emissor, aquele que transmite a mensagem, e de um receptor, aquele que está recebendo a mensagem, com o intuito de receber ou transmitir uma mensagem. O que é a linguagem? Definição. Na linguística, gente, no campo da linguística, a linguagem é qualquer meio sistemático de comunicar ideias ou sentimentos através de signos convencionais, sonoros, gráficos, gestuais, etc. Exemplo, a linguagem humana. É isso, gente. A linguagem é aquilo que a gente utiliza para transmitir, para a gente se comunicar com o outro, né, com o nosso receptor, porque quando nos comunicamos, precisamos de vários elementos ali reunidos. Para a gente se comunicar, a gente não precisa só daquele que fala, daquele emissor, aquele que está transmitindo a mensagem. Nós precisamos também de um receptor, alguém para receber nossa mensagem. E outros elementos são necessários para constituir essa comunicação. Um deles é a linguagem. A linguagem que se dá por meio de gestos, na escrita, por meio de palavras, por meio de símbolos, por meio de imagens. E é isso que nós vamos ver agora. O que é o texto verbal? Vamos lá. A linguagem verbal. Linguagem verbal, também chamada de linguagem verbalizada, é expressa por meio de palavras escritas ou faladas. Porque se você estiver escrevendo, é lógico que você vai utilizar a escrita, e se você estiver se comunicando pessoalmente com alguém, a linguagem verbal ela vai ser falada, caso essa pessoa ela não seja surda. Essa é a linguagem mais comum no dia a dia. Quando alguém escreve uma mensagem em rede social, por meio de palavras, ela está utilizando a linguagem verbal, ou seja, transmitindo informações através de palavras. Então, gente, observem que, por meio dessa leitura que a gente acabou de ler no slide, observem que a linguagem verbal, ela é falada ou é escrita. Eu preciso da fala ou preciso das palavras para ter a linguagem verbal e que ela é a predominante, ainda é a mais utilizada. Olha só, está aparecendo para vocês exemplo de linguagem verbal. Você observa, né, que é um print de WhatsApp. Olha a comunicação entre as duas pessoas. Vamos ler. Arthur, onde você está? Em casa? Marquei seu médico para agora de manhã e te avisei sobre isso ontem. Por que você não foi? Porque eu estou doente. Então vejam, gente, que a comunicação aí a gente observa que se dá entre mãe e filho, né?
Provavelmente, e que eles utilizam a linguagem verbal. Eles utilizaram somente palavras para eles se comunicarem, né, por meio do WhatsApp. Logo, para essa comunicação, para esse ato comunicativo, eles utilizaram a linguagem verbal, totalmente verbal. Veja que não tem nenhum emoji, não tem nenhuma figurinha, nada, apenas a linguagem verbal. Espero que vocês tenham entendido a linguagem verbal, porque agora nós vamos falar sobre a linguagem não verbal. Olha só, aquela que não utiliza palavras, porque se a gente estudou que a linguagem verbal ela utiliza palavras, a não verbal ela não vai utilizar palavras. E o que é? Vamos ler o conceito, né, comigo. Utiliza signos visuais, como os gestos, postura, ilustrações, placas e outros símbolos. Ela basicamente vai lidar com imagens. Nesse caso, o código a ser utilizado é através da simbologia. Portanto, é possível notar que a ausência, que a falta de palavras não significa ausência de textos. Isso mesmo, gente. Temos de tirar a ideia de que texto é só aquilo que tem palavras, é só aquilo que é organizado em parágrafos. De jeito nenhum. A simbologia, ela também traz texto. Por quê? Porque a imagem, ela transmite uma mensagem. Se pode transmitir uma mensagem, então aquela mensagem trata-se de um texto, tá bom? Então a linguagem não verbal, ela é por meio da simbologia, ela é por meio dos símbolos, das placas, dos gestos, né? Se nós estamos falando com alguém, às vezes você pisca o olho, a pessoa entende o que você quis dizer, você está utilizando a linguagem não verbal. É qualquer forma de comunicação que você transmite uma mensagem e que não precisa utilizar palavras. Vamos a um exemplo. Olha só. Exemplos da linguagem não verbal. Nós temos aí algumas placas de trânsito, né? Não virar para a direita, o corte vermelho no meio indica que é proibido, o proibido estacionar. Então, esses símbolos, eles têm uma mensagem. E se você entendeu, eles se tratam de textos. Logo, eles utilizaram a linguagem não verbal, porque são constituídos somente de imagens. Na biblioteca, por exemplo, costumamos ver escrito silêncio, aí seria linguagem verbal. Mas olha a imagem aí na parte inferior de um rapaz colocando o dedo na boca. O que significa isso? Ele está pedindo silêncio, não foi preciso ele falar, só a imagem ela já traz esse significado, tá bom? Então são textos constituídos de linguagem apenas não verbal. Vamos dar continuidade, porque vou dar outro exemplo para vocês, tá bom? De linguagem não verbal, muito comum nas redes sociais. Olha essa matéria aí. IFAC tem funcionamento comprometido após bloqueio orçamentário, afirma gestão. Gente, entendam esse título. O Instituto Federal do Acre, o IFAC, ele tem o funcionamento comprometido, a sua função comprometida porque bloquearam o orçamento, né? A gestão do IFAC afirmou isso. E quando você olha uma matéria pela rede social, tem as funções de reagir. Você pode curtir, você pode se entristecer, colocar lá o emoji, né? Clicar no emoji de que está triste, o emoji de força, o emoji de engraçado, o emoji de amor, pelo fato de ter gostado muito daquilo que leu. Então, observem aí ao lado que eu destaquei para vocês os emojis que as pessoas reagiram a essa matéria. 37 pessoas curtiram, né, gostaram da matéria, 11 pessoas se entristeceram, você entende que é pela mensagem que a notícia traz, né, de ter o bloqueio orçamentário bloqueado, ter o bloqueio do orçamento, perdão, e muitas pessoas riram, né, 3 pessoas colocaram a reação de riso, e uma pessoa amou ou a matéria ou aquilo que ocorreu, não se sabe. Então, gente, observem como é importante você ser claro na sua linguagem não verbal, porque isso pode comprometer como as pessoas veem aquela matéria que você leu. Né? Você achou engraçado? Por que você achou engraçado uma matéria dessa, de ter o Instituto ter o seu orçamento bloqueado? Então é importante você saber
que não nos comunicamos, não passamos uma mensagem que queremos, mostramos nossa opinião por meio de reações, por meio de imagens, por meio de gestos, tá bom? Essa é a linguagem não verbal. Agora sim, para continuar, vamos falar sobre o texto multissemiótico. O que é o texto multissemiótico, gente? Falamos sobre texto verbal, não verbal e agora o multissemiótico. São aqueles que envolvem o uso de diferentes linguagens. Neste sentido, a maioria dos gêneros textuais que circulam socialmente são multissemióticos, pois envolvem, no mínimo, a linguagem verbal e a visual, fotos, ilustrações, cores. Os textos multissemióticos estão muito presentes em nosso cotidiano. Panfletos com promoções de supermercados, cartazes, posts para redes sociais, memes e placas indicativas são alguns exemplos de textos multissemióticos. Pessoal, se você não entendeu essa leitura do texto multissemiótico, vou te explicar melhor. O texto multissemiótico, ele é aquele que vai além da linguagem verbal e não verbal. Ele traz a linguagem verbal e não verbal, ou seja, imagem e texto escrito, mas ele também traz cores, muitas vezes o texto digital traz movimento, traz som, traz outros tamanhos de letras, tudo isso, tamanhos de letras diferentes, né? Formas de letras diferentes, todos esses elementos, eles constituem o texto multissemiótico, tá bom? Vou dar um exemplo para vocês, observem. Olha só, nós temos aí um anúncio publicitário, tô de bem com a vida, né? Bacon, para dar a ambiguidade, o duplo sentido na hora de você ler. Tô de bem com a vida e tô de bem com a vida, porque você observa que esse hambúrguer, ele é de bacon, é a propaganda. Observem, gente, que a frase principal, ela está bem destacada, com letra branca, com letras maiores. Isso tudo constitui o texto multissemiótico, porque o que eles quiseram apresentar está destacado. Já tem outro texto na cor amarela ao lado que está menor, né? Você vê o refrigerante ao fundo, porque quem está em destaque é o hambúrguer. O hambúrguer não é uma imagem ilustrativa, mas é como se fosse uma imagem real. Do hambúrguer que eles estão oferecendo. Olha a cor, gente, a cor que se destaca, a cor que predomina é a cor vermelha. Por quê? Porque segundo os especialistas, a cor vermelha, ela aguça o paladar, né? Os especialistas dizem que as pessoas que comem numa mesa que a toalha é vermelha, elas comem muito mais do que comem outras pessoas. Então, tudo isso é estratégia. Tudo isso, gente, constitui um texto multissemiótico, que vai além do texto escrito, vai além da imagem do hambúrguer, está nas cores, nos tamanhos das letras apresentadas, do que está em destaque, do que está atrás, ok? Olha só, gente, mais um exemplo agora de texto multissemiótico. Um panfleto sobre o coronavírus. E exatamente isso que eu falei para vocês, olha, tamanhos, destaque, texto verbal, não verbal, as setas indicando os sintomas da pessoa com coronavírus, as distinções entre sintomas, transmissão, grupos de risco, tudo, a cor utilizada, o destaque na imagem do vírus, né, com o olhar malvado, tudo isso constitui o texto multissemiótico. Entenderam, gente, sobre a nossa aula de hoje? Nós falamos sobre texto verbal, não verbal e multissemiótico. E vocês podem rever essa aula novamente acessando a plataforma Eduque Acre, tá bom? Obrigada!